Bíblia nos mostra que nós temos limites, porque somos seres humanos, assim como os discípulos do Senhor Jesus também tinham. Este é o estudo de número 686 do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal e que você seja ricamente abençoado pelo nosso Deus. Que você, se ainda não se inscreveu no nosso canal, possa se inscrever, ativar os sininhos para receber as nossas notificações, fazer os seus comentários, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre as limitações dos discípulos logo após a nossa vinheta. O fato de termos limitações não impede Deus de nos querer usar. Vamos ao nosso tema, aprendendo com as limitações dos discípulos. O nosso texto base está em Lucas capítulo 9, verso 40. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Olha que limite que os discípulos tiveram. Um pai estava falando com Jesus que pediu para os discípulos expulsarem aquele espírito mau que estava fazendo crueldade com o filho dele. E os discípulos não puderam. Primeiro, quem eram os discípulos de Jesus? A Bíblia nos mostra que eram 12 homens simples, mas foram escolhidos por Jesus após Jesus ter passado a noite inteira orando. Lucas capítulo 6, verso 12, verso 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus, ele passou a noite orando e ele no dia seguinte fez a escolha dos discípulos e não eram homens perfeitos. Não eram homens cheios de qualificações, não eram homens que eram capacitados. Vamos conferir em Lucas capítulo 6, do verso 14 ao verso 16, quem eram os discípulos de Jesus. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E olha, Jesus passou a noite orando e um deles, no caso Judas Iscariotes, era um traidor. Discípulo significa um aprendiz, um seguidor. E mais tarde, esses homens foram reconhecidos pelo sumo sacerdote, pelos anciãos, pelos escribas como homens que andaram com Jesus. Atos capítulo 4, verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus após a ascensão de Jesus ao céu. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e ele, Pedro e João, subindo ao templo, na porta do templo, eles viram um homem coxo e eles olharam para o homem coxo e em nome de Jesus eles curaram aquele coxo. Quando aquele sumo sacerdote, os anciãos, aquelas pessoas viram o coxo andando, eles reconheceram que Pedro e João falavam de Jesus e faziam maravilhas em nome de Jesus.
Todos os discípulos de Jesus, eles eram homens limitados, mas eles obedeceram o chamado de Jesus, eles ouviram o chamado de Jesus e eles andaram com Jesus. Mateus capítulo 4, verso 19, verso 20, e disse-lhes Jesus, chamando eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eles deixaram logo, eles abandonaram tudo, eles se mostraram disponíveis para fazer a obra do Senhor Jesus. E a limitação, ela é uma ação ou é um efeito aonde restringe a certos limites. É uma restrição, é uma contenção. E muitos pensam que Jesus estava procurando homens perfeitos, mas Jesus, ele escolheu homens imperfeitos, ele acolheu aqueles homens imperfeitos, os quais, conforme renunciavam os desejos, eles estavam conhecendo, eles estavam sendo transformados por Jesus dia após dia, eles estavam crescendo no conhecimento, eles estavam crescendo espiritualmente. Aqueles homens largaram tudo, renunciaram tudo e seguiram a Jesus. Lucas capítulo 14, verso 26 e verso 27. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não estava falando para os discípulos que eles não deveriam amar a mãe, o pai, a esposa, os filhos, amar os irmãos e amar a si próprio também não. O que Jesus estava falando, que Deus, ele deve ser amado acima de todas as coisas. Ainda Marcos capítulo 8, verso 34 diz: em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha após mim. Negue-se a carne, negue-se os desejos que não agradam a Deus, negue-se o teu desejo que é contrário ao que Deus tem determinado, ao que Deus tem falado através da palavra. E as limitações dos discípulos eram muitas, por exemplo, no entendimento e no discernimento. Quando Jesus falou para eles a missão que Jesus veio cumprir aqui na terra, eles não entenderam. Quando ele falou para eles, para os discípulos, Pedro não entendeu e Pedro advertiu a Jesus. Mateus capítulo 16, verso 21 e verso 22. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, ou seja, adverti-lo, a avisá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. Olha como eles não tinham discernimento, eles esperavam um Jesus, eles esperavam um Messias, mas totalmente diferente de como Jesus se apresentou. Os discípulos, eles eram limitados no conhecimento, no entendimento dos ensinos que Jesus estava falando. Vamos lembrar das parábolas? Mateus capítulo 13, verso 36, que diz: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Eles eram limitados na compreensão sobre o reino de Deus. E certa vez que eles estavam disputando entre si quem seria o maior no reino de
Deus, demonstrando egoísmo, demonstrando que um queria ser mais do que o outro. E nos nossos dias a gente vê que o ser humano não é muito diferente. Vamos conferir Marcos capítulo 10, verso 35 ao verso 37. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: Que quereis que eu vos faça? Ao que rogaram: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles não compreendiam, eles estavam numa visão limitada e Jesus respondeu a eles. Marcos capítulo 10, verso 38, a parte aqui diz: Ponderou-lhe Jesus: Não sabeis o que estáis pedindo, porque eles não entenderam, eles não compreendiam a verdade sobre o reino de Deus. Eles também eram limitados na fé, eles foram advertidos muitas vezes pelo nosso Jesus. Vamos ver alguns exemplos. Eles estavam atravessando lá o mar da Galileia. Eles se depararam com uma tempestade. Eles ficaram assustados. Eles ficaram com medo de que eles fossem morrer. E eles acordaram a Jesus. Lucas capítulo 8, verso 24. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Ai, Jesus agiu, mas Jesus, quando tudo se acalmou, virou para os discípulos e advertiu os discípulos. Vamos conferir em Lucas capítulo 8, verso 25. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas dá ordens e eles lhe obedecem? Aí eles ficaram maravilhados, mas eles estavam com medo, eles estavam preocupados. E quando viram que Jesus fez um grande milagre na natureza, eles só viram mais um milagre de Jesus e ficaram admirados. Os discípulos também eram limitados na tolerância com os outros, eles eram intolerantes. Lucas capítulo 9, verso 49, e respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Imagina Jesus ouvindo isso. Uma pessoa estava expulsando o demônio e eles falaram para que não fizesse daquele jeito, que eles não podiam. Jesus ouviu e Jesus repreendeu a eles. Lucas capítulo 9, verso 50, e Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Nosso Jesus é maravilhoso, até na hora de corrigir, de advertir, de repreender os discípulos, Jesus, ele falava e mostrava para eles. Os discípulos também, além de intolerantes, eles eram impacientes. Certa vez, uma mulher, esta era Ciro Fenícia, ela estava com uma filha endemoniada e ela, sabendo que era Jesus que estava passando lá, ela começou a clamar após Jesus. Mateus capítulo 15, verso 23. Mas ele, ou seja, Jesus, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. É interessante que ela gritava, ela clamava, ela pedia por socorro para Jesus. Jesus, não respondendo nada, o que ela fez? Clamou mais. Olha como nós temos que aprender. E a fé daquela mulher maravilhou a Jesus. E o que diz o nosso texto base? Justamente a experiência de um pai que tinha um filho que estava precisando de libertação, de cura. Foi lá e pediu para os discípulos. Jesus não
não estava naquele momento e ele pediu aos discípulos, os discípulos não conseguiram. Lucas capítulo 9, verso 40, vamos rever o nosso texto base. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Mas era aqueles homens que estavam andando com Jesus, era aqueles homens que tinham intimidade com Jesus e eles não conseguiram expulsar o demônio, expulsar o espírito maligno. Jesus, ele fez isso, mas Jesus advertiu aos discípulos. Lucas capítulo 9, verso 41, então declarou Jesus: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Olha o que Jesus fez. Jesus repreendeu os discípulos, falou que eles eram incrédulos, que eles precisavam confiar, porque Jesus já havia dado autoridade para eles. Outra coisa que os discípulos eram limitados, eles eram limitados em compreender as palavras que foram ditas por Jesus, que foram ditas pelos profetas a respeito da missão de Jesus. E após a morte e a ressurreição de Jesus, dois discípulos voltando para Emaús, eles estavam cabisbaixo, estavam tristes, estavam frustrados. As expectativas que eles tinham em relação ao Messias não tinha prevalecido. O que eles esperavam de Jesus não era o que a palavra de Deus falava sobre o Messias, mas eles não tinham essa compreensão, eles estavam limitados. Eles ouviram até falar pelas mulheres e por alguns discípulos que foram ao túmulo, que em Jesus, que o corpo de Jesus não estava mais lá, que Jesus havia ressuscitado, mas eles não creram. Lucas 24, 21, eles conversando com Jesus, olha só, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles conversando com Jesus, Jesus estava ouvindo, eles não percebendo que estavam conversando com o Messias, eles estavam caminhando juntos e eles foram repreendidos novamente pelo Senhor. Lucas capítulo 24, verso 25 e verso 26, que diz: então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Estava tudo escrito pelos profetas, estava escrito nas Escrituras, e Jesus, com aquela calma, com aquela tranquilidade, com aquela mansidão, Jesus explicou para eles desde Moisés tudo o que estava escrito nas Escrituras. Eles só foram entender que quem explicou para eles, quem estava caminhando com eles no caminho de Emaús, era o Senhor Jesus, quando Jesus partiu o pão e deu a eles. E nisso Jesus saiu. Eles também eram limitados no temperamento, temperamentos difíceis, mas também tinha João, um temperamento amoroso. Vamos lembrar no temperamento difícil de Pedro? Ele era ousado, precipitado, reagia a situações, mas confiando nele mesmo. E Jesus advertiu certa vez a Pedro, um pouco antes deles irem orarem lá no Getsemane, aonde Jesus seria preso. Ele advertiu a Pedro que Satanás queria se andar com ele, mas Jesus pediu, Jesus não autorizou. E sabe o que Pedro respondeu para Jesus? Eu vou citar, que está em Lucas capítulo 22, verso 33, e ele lhe disse, Pedro disse a Jesus: Senhor, estou pronta a ir contigo até a prisão e a morte. Olha qual foi a resposta de Pedro para Jesus. Imagina, ele agiu precipitadamente quando aquele servo do
sacerdote foi prender a Jesus, ele cortou a orelha daquele homem. Lucas capítulo 22, verso 49 e verso 50. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Olha só, eu acredito que não teve nem tempo de Jesus responder. E olha o que diz o verso 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Muitos dizem que realmente foi Pedro que fez isso. Jesus olhou para eles e Jesus repreendeu os discípulos novamente. Lucas capítulo 22, verso 51. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha o curou, que os discípulos não compreenderam. Os discípulos, eles eram limitados, sim. Imagina quando Jesus estava no jardim do Getsemane, suando gotas de sangue, os discípulos não viram. Estava com Jesus Pedro, Tiago e João, e Jesus falou para eles: fiquem orando, e eles não conseguiram. Vamos ver? Lucas capítulo 22, verso 45 e verso 46. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. Dá para você entender? Os discípulos, eles eram limitados, mas quando Jesus os chamou, Jesus conhecia a limitação de cada um. E o que mais me chama a atenção é que Jesus chamou aqueles homens imperfeitos. Jesus caminhou com eles, Jesus ensinou a eles, mas Jesus repreendia-os quando era necessário. Mas Jesus não os jogava fora, não. Jesus não os abandonava. Mas após Jesus morrer, Jesus ressuscitar, Jesus ascender ao céu, eles em obediência ficaram em Jerusalém esperando a promessa se cumprir. E a promessa se cumpriu. Eles foram batizados no Espírito Santo. Eles passaram a ter vida constante de oração. Eles foram transformados por Deus. Aqueles homens, eles se tornaram os apóstolos usados pelo Senhor. Eles foram usados pelo Senhor. Que nós possamos ter vida de oração, que nós possamos ser pessoas que olhamos para as outras, assim como nós somos limitados, que nós possamos olhar para os outros com os olhares que Cristo nos dá. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.